Alô, alô! Estamos ao vivo e a cores, aguardando ansiosamente pela sua chegada. Se você acabou de chegar aqui, envia para os seus amigos a nossa live. Nós vamos começar daqui a pouco. Daqui a pouco a dona Letícia está chegando aqui para a gente fazer esse trabalho junto. Vamos falar sobre gestão do tempo. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá legal? Tá travando? Não tá? Como é que tá aí? Letícia já chegou. Letícia, confirma para mim se o áudio tá saindo legal. Vamos ver aqui. Vamos adicionar a dona Letícia na chamada. Cadê? Vamos lá. Agora falta a Letícia aprovar. Olá! Alô! Que beleza de noite! Que alegria estar aqui. Poxa, eu tinha preparado o cenário e cortou o cenário. Sacanagem. Mas já me vendo. Ah, tá tudo ótimo aí. Meu cenário aqui tá bom? Olha que beleza! Era pra aparecer clipes muito altos, aí quando tá assim não aparece. Sacanagem. Mas tudo bem. O que importa é É, o conteúdo mesmo. isso aí, o que importa é o conteúdo. Eu já vou dizendo para você que está chegando, para você que vai assistir depois, seja bem-vindo a essa live. Essa live faz parte do projeto Ânima, que em breve eu vou estar colocando um pouquinho dele aqui no meu perfil, trabalhando ele aqui na minha página de terapeuta. E hoje eu estou com uma convidada ilustríssima, que a gente só se encontra online. Então eu falei, eu vou chamar essa senhorita para fazer a live comigo, porque mesmo morando na mesma cidade, sabe, a gente tem um pequeno problema de encontro. Seja A gente faz... bem-vinda, Letícia. Seja bem-vinda aqui à nossa live. E eu queria pedir que você se apresente aqui para os nossos seguidores. Quem é a dona Letícia? Estou muito feliz de estar aqui, Mari. Obrigada por ter aberto esse espaço aqui no seu perfil para a gente falar desse tema que é tão importante e que é causa, muitas vezes, de procura pela terapia, que é a questão do tempo, né? Como a gente pode gerir esse tempo. E eu venho trabalhando um pouco com isso no meu perfil aqui do Instagram, também com algumas pessoas, né, que eu tenho ajudado individualmente, a partir de mentorias e tudo mais. E sempre foi um tema muito presente na minha vida, essa questão do planejamento, dos estudos principalmente, né? Eu sempre fui aquela criança que gostava ali de estar sempre vendo as matérias da escola, chegava da escola, estava ali fazendo dever, assim, sempre foi algo muito natural para mim, né? Graças a Deus meus pais não tinham que se preocupar com isso, mas se preocuparam com tantas outras coisas que não dá nem pra falar que é vitória. Mas Normal, normal. isso sempre foi uma coisa muito natural para mim e está sendo muito bom para mim estar compartilhando essas coisas aqui e conseguindo alcançar tantas pessoas através das caixinhas de perguntas, dos directs e tudo mais. E, enfim, eu estou estudando agora psicologia, né? Em breve vou me formar, né, com a graça de Deus, atender como psicóloga e continuar desenvolvendo esse trabalho aí em relação à produtividade, porque é muito, muito importante. E foi até uma das coisas que eu inconscientemente levei para terapia quando eu comecei a fazer. Eu cheguei pro Tomás, que é meu terapeuta, e falei, eu quero amadurecer, né? E sempre que a gente chega com essas ideias de amadurecimento, tem muitas coisas envolvidas que a gente não se toca, né? E uma delas era essa questão do tempo, né? O que eu estava fazendo com o meu tempo? Eu estava num momento Uhum. ali esperando a faculdade começar e, tipo assim, eu não fazia nada além de esperar, sabe? Foi uma posição muito passiva na minha vida. E só a partir da terapia que eu realmente consegui mudar esse olhar e perceber que eu realmente precisava, né, usar bem o meu tempo,
e deixar essa preguiça, né, que era, tipo, eu tinha vontade de fazer as coisas, mas eu não sabia por onde começar, sempre começa a ter um monte de desculpas. E aí a terapia foi o que me ajudou realmente a sair dessa paralisia, né? E começar realmente a me organizar e começar a gerir mais o meu tempo. Então, acho que vamos ter coisas a contribuir aí com você. Foi bom a terapia que te ajudou a encontrar o seu eixo, né? Desde antes de iniciar a faculdade, né? Porque começou a faculdade e você se deparou com uma realidade diferente da que você vivia antes, e realidade de prazos, de entregas, de estudo, de leitura, né? E aí, se você não tivesse, antes de ter começado a faculdade, já entrado nesse ritmo, como é que seria agora, né? Com a faculdade online, com as aulas todas online, tendo que dar conta de relatório, conta de livro e tudo mais para ler, mas as aulas são é muita coisa, né? Na vida da gente, realmente, se a gente não tiver uma mínima organização, vira tudo uma bagunça, né, Letícia? E a organização realmente ela é fundamental. Ela é fundamental para a vida da gente. Você vê que a Letícia, gente, faz parte do Clube Allers também aqui, mais uma convidada do clube. A minha intenção é trazer aquele povo todo que está lá para a minha página, para esse trabalho das lives aqui, para que a gente possa um ajudar o outro, né, criar esse vínculo, né, também tão importante, né, dentro dessa área humana, né? E a gente pensa muito igual, a gente pensa muito parecido. Graças a Deus nós temos um grupo muito fortalecido lá no Clube Allers. São pessoas de nível assim, um grande nível, né, de entrega, de conhecimento. Então, eu faço parte do clube por causa da Letícia, né? Inconscientemente foi a Letícia que me apresentou o clube e eu fiquei desesperada. Eu falei, eu preciso entrar nesse clube. E graças a Deus hoje eu faço parte com muito orgulho. Bato no peito que faço parte do Allers e para mim é uma honra também te receber aqui no meu cantinho, nesse espaço tão legal aqui que a gente tem e essa oportunidade de estar batendo esse papo com as pessoas fazendo parte, né? Então, Letícia, por que que a gente precisa gerir o nosso tempo? Por que essa necessidade de organizar o nosso tempo? Fala pra gente aí. Então, a primeira vez que eu me deparei, né, com essa questão de uma necessidade urgente mesmo foi como eu falei na terapia. Mas depois eu fui buscar mais, né, saber um pouco sobre produtividade, tá? Porque era uma realidade que sempre estava na minha vida e eu não percebia, né? Até que eu encontrei esse precioso livro aqui, que é fininho, dá para ler em um dia. Eu demorei 3 dias para ler, mas foi o que eu gosto de ler pausado, mas assim, dá para ler em um dia, tem acho que 80 páginas, nem isso. E é uma É preciosidade, pequenininho. sim. É uma preciosidade, realmente. Foi ele que me abriu tantos olhos para isso, porque o Arnold Bennett, ele traz uma ideia que vai muito contra o que a gente está acostumado a ouvir, né? Que tempo é dinheiro. Só que a verdade é que o tempo não é dinheiro. O tempo é muito mais do que dinheiro, porque o dinheiro a gente Muito negocia, bom. a gente perde, a gente tem débito, a gente tem crédito, e o tempo não. Ele, nós não temos controle sobre ele, é ele que nos rege aqui. Essa é a verdade, né? Tem até aquela música da Maria Gadu que eu lembrei agora, que tem um musical, né, Mari? Então eu lembrei da Canção ao Tempo. Sim, Canção ao Tempo, eu acho. Ela sim. fala. Eu acho que esse é o E, nome, sim. É maravilhosa. exatamente. E a gente tem essa percepção mesmo, né? Do tempo, 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 que é uma coisa que tá nos nossos dias e a gente precisa aprender a lidar com ele, né? Enfim, ele é um bem que a gente sabe que ele é finito, né? Conforme Uhum. ele passa, a gente passa com ele e ele vai corroendo tudo que existe aqui. Então é muito importante que a gente esteja atento ao tempo que está passando, porque senão a gente se perde nisso e fica ali numa postura passiva, né? De estar esperando o tempo passar, estar esperando uma oportunidade, estar esperando o melhor momento para começar, seja. Uhum. E a gente tem muito disso, né? Dessa ideia de estar sempre esperando a melhor oportunidade, quando tudo melhorar, enfim. E com isso da pandemia também, né? Muitas coisas foram adiadas sem que a gente quisesse, né? Mas dentro do possível, Verdade. que a gente consiga, né? Reestabelecer nossos projetos. E isso é muito importante. Eu percebi muito lendo esse livro do Arno.
que é realmente essa questão do tempo ser um bem finito. Então, se a gente não tem essa capacidade de gerir, de gestão mesmo do nosso tempo, né? De estar ligado, assim, tipo, gastei 30 minutos fazendo tal coisa, gasto meia hora fazendo, meia hora não, uma hora fazendo tal coisa, né? A gente tem que ter, porque senão o tempo ele se esvai e a gente não aproveita, né? O bem tão precioso que tempo é vida, né? E a vida foi Deus que É nos deu. verdade. A gente precisa aproveitá-lo. É verdade. Também me veio agora à mente, Letícia, a questão, enquanto você falava a questão da preciosidade do tempo, né, de ser algo único, que também é a raiz de muitos malefícios também, né? Enquanto a pessoa só fica apegada no tempo que passou ou no tempo futuro, né? É a raiz de muitas neuroses a pessoa também não viver o momento presente, né? E é algo que atrapalha muito a gente, atrapalha a nossa instalação na realidade, quando você fica apegado só ao que vai vir ou só ao que passou, né? A gente lida muito com isso quando a gente faz o atendimento presencial ou online dentro da psicoterapia, né? A gente não aprende a lidar com o tempo e é algo tão simples, mas ao mesmo tempo demanda um esforço muito grande. Exatamente. E outra questão que está muito relacionada com isso é a ideia de que a gente quer sempre estar satisfeito com as coisas, né? E São José Maria, ele traz uma frase muito breve, mas que ela diz muito pra gente sobre o tempo, que é a máxima lá do faz o que deves e está no que fazes. Que é realmente você estar presente no momento presente. Porque é isso que a gente precisa fazer. Exato. E essa ideia da gente não estar satisfeito nunca não é para nos trazer neurose, é porque realmente essa é a nossa realidade, né? Quando a gente pensa no tempo, a gente pensa que nunca vai ter tempo suficiente para ser tudo aquilo que a gente quer ser, que a gente perdeu muito tempo no passado não sendo aquilo que a gente gostaria de ter chegado, né, no momento onde a gente está. Então, sempre existe essa ideia de insatisfação. E é a partir dessa ideia de insatisfação que surge o desejo ali na gente de realmente querer gerir esse tempo. Então, se a gente não percebe essa insatisfação, que é própria da condição que a gente está, né, que é vivendo sob o domínio do Cronos, que é esse cara que vai comendo tudo que está perto da gente, né, que infelizmente leva as pessoas, corrói nossos bens e a nós mesmos, né, se a gente não tem essa noção de que a gente está nesse domínio e nesse domínio não existe satisfação plena, a gente vai querer tirar mais, né, das nossas circunstâncias e realmente fazer o que a gente deve. Então esse livro ele é perfeito, porque ele desperta muito essas coisas. Essa questão do não estar preso, né, ao passado e ao futuro, estar assim mais focado no presente, no que a gente pode fazer agora, pode também acabar nos trazendo esse tipo de neurose, né? Porque a gente fica, né, querendo tudo pro agora. E não é assim, é o cumprimento do dever com a ideia de que um dia a gente vai alcançar um bem, né? E é isso que eu sempre falo sobre o planejamento, que ele é um mapa de direção ao nosso objetivo, né? Então, se a gente não tem essa claridade sobre o futuro, não uma claridade ansiosa de querer estar lá, mas uma claridade de saber onde se quer ir, a gente não consegue. Exato. Exatamente. É muito legal isso, né? Saber aonde você quer ir, né? Entra diretamente ligado com todo o trabalho de autoconhecimento que eu fiz aqui, né, do projeto, que é saber quem você é e aonde você quer ir, né? Isso é o verdadeiro autoconhecimento, né? É ter consciência de que você é uma pessoa humana, de que você é humano, né? E que esse Cronos, ele vai estar devorando o seu tempo. E aí? Né? Quem é que vai contar essa história da sua vida, né? Quem é que vai contar? Você vai ficar contando a história que você nunca viveu, né? Preso no futuro? Ou você vai ficar contando o que você passou para trás, os erros do passado? Então, assim, viver esse equilíbrio, né? O passado te ajudou a construir aquilo que você é hoje, né? O futuro, ele ainda virá, necessita de um planejamento para poder chegar a vir a ser presente. E o presente precisa ser vivido sonhando com o futuro. É lindo como se completa, né? É muito poético até. É muito engraçado isso.
Então, Exatamente. como que a gente poderia fazer com esse sentimento que falta algo, né? Porque se eu vivo realmente esse presente, esse tempo sempre vai faltar, né? Eu brinco aqui em casa que tem mil e uma utilidades, né? A Letícia sabe que eu canto, né, na igreja, já se encontrou várias vezes na igreja, então eu tenho mil e uma utilidades. Eu canto em casamento, eu sou terapeuta, eu sou mãe de três, dona de casa, administradora de página, fazedora de curso, esposa, enfim. E mais outras coisas que não vem a necessidade de expor aqui, né? Mas me falta esse tempo, né? Eu sempre acho, ai meu Deus, poderia ter feito tal coisa, poderia ter feito outra, mas e aí, como fica esse sentimento assim do que está faltando no nosso tempo? Como a gente pode trabalhar isso aí como ferramenta? Exatamente, né? Essa questão da insatisfação que a gente sempre vai ter, né? Um sentimento que ele nunca morre, na verdade. Só quando morremos, entramos no nível da eternidade, onde não há mais o tempo, né? Não há tempo, é. A eternidade é exatamente esse lugar onde não existe tempo. A gente não sabe quando começou, a gente não sabe quando vai terminar, e, enfim, né? Por isso que a gente fala que costuma dizer muito, né, na igreja que a gente tem dificuldade em compreender o tempo de Deus. E não é que a gente tem dificuldade de compreender o tempo de Deus, Deus não está nesse domínio do tempo, né? Não tem como, não tem tempo, né? Exatamente. Então, por isso que é tão difícil para a gente entender isso, porque nós não somos daqui, né? E esse desejo ali de constante insatisfação, né? De sempre estar querendo buscar mais e sempre querer mais de algo, ele nunca vai morrer no nosso coração. Porque nós não somos feitos para que esse desejo morra, né? Digamos assim. E esse desejo, essa inquietação aí de falta de tempo, ela é que vai nos impulsionar a construir uma rotina mais sólida, né? A querer dominar um pouco mais as nossas atividades ali. Dominar não, ordenar, né? As nossas atividades ali com o tempo que a gente tem. E eu acho que, assim, tendo em vista o título desse livro, né? Que é Como Viver com 24 horas por dia, ele já nos traz uma inquietação muito grande. Porque como assim? Tem outra forma de viver? Porque a gente só tem 24 horas, né? Então, e muito isso que tem na nossa mente. A gente fica, ai, queria ter mais tantas horas por dia. Por que que eu tenho que dormir tanto tempo? Por que que meu trabalho dura tanto? Né? A gente não sabe se acostumar com essas coisas. A gente acha que em algum momento da vida a gente vai conseguir cumprir as coisas com mais tempo. Mas a verdade é que não, né? A gente precisa olhar com sinceridade para essas 24 horas. E uma das primeiras ferramentas que eu posso trazer aqui para a gente conseguir olhar isso é uma ferramenta que eu aprendi com o Lucas Maia e até o Ícaro de Carvalho apresentou nessas últimas lives que ele fez aí, que são os bloquinhos do tempo. Não sei se dá para ver aqui, ó. Você divide Ah, em de 40. pertinho dá para ver, bota mais pertinho que dá para ver. Você divide uma folha aí, ó, em 48 blocos. Isso. De, e cada bloquinho desse representa 30 minutos, né? No final, tudo vai somar 24 horas. E aí, você começa a preencher esses blocos com o tempo que você está dormindo, o tempo que você está estudando, né? Fixamente ali nas aulas da escola, da faculdade, trabalho, o tempo que você passa, né? Trabalhando fixamente e tal. E você vai vendo que. E também preenche com os horários que você está comendo, que você está, né, fazendo suas outras necessidades, tudo aquilo que é fixo no seu dia, você. Quando eu fiz isso, eu tomei um susto, assim, porque eu percebi que ainda tinha muito tempo, né? Com tudo isso, eu ainda tinha, sei lá, 4, 5 horas por dia. E eu não via esse tempo passando, porque eu estava perdida ali, Uhum. né, nas coisas. Normalmente, usando o telefone, isso é uma coisa que atrapalha mais, né? A gente perde a noção mesmo, assim, do tempo quando a gente está ali mexendo no telefone. Porque é realmente a estrutura das redes sociais, dos jogos, tudo isso é feito para nos viciar. Esse negócio de scrollar a tela, meu Deus do céu, isso é um crime. Não devia ser crime terem criado isso. Porque isso É vicia. muito difícil. E toda vez que a gente rola, aparece uma coisa nova.
Então, isso vai estimulando o nosso cérebro o tempo todo. Isso vicia de verdade, não é tipo vicia porque é Uhum. legal. Não, isso libera substâncias no nosso cérebro que vicia. Então, a gente ter o controle desse tempo também que a gente passa no telefone é uma coisa que já melhora a vida, assim, muito, né? Então, quando eu percebi que eu ainda tinha ali essas horas, tantas horas vazias, realmente, que eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, que eu percebi que realmente eu precisava ter uma gestão melhor do meu tempo, né? E olhar para ele com mais cuidado. E pensar que eu só tenho hoje, né? Então, essa ferramenta Uhum. ajuda demais. É excelente para visualizar, né? Para você poder ter material, porque o tempo ele está no imaterial, né? Você não consegue ver o tempo passar, só se você estiver ali controlando no relógio, né, Letícia? E aí, quando a gente passa para o papel e a gente visualiza, a gente tem a consciência daquilo. Opa, peraí. E foi o que aconteceu com você. Opa, peraí, eu tenho 5 horas livre, o que que eu faço dentro dessas 5 horas livre que eu não tenho nenhum compromisso, né? E o que que eu gasto da minha vida nesse tempo? É uma excelente ferramenta para você realmente não ter, assim, a ilusão de que você vai controlar cada meia hora do seu tempo. Não é isso, não é para isso. É para você realmente colocar no plano material de verdade, né? Poder tocar naquele tempo que você tem. É muito importante a gente frisar também, Letícia, que não é que você planejou todo o seu dia e aí isso não pode ser causa de frustração para você também não cumprir com algo que você fez dentro daquele planejamento. Às vezes é necessário, né, sair de um certo planejamento, né, desde que a exceção não vire regra, né, desde que você não fure sempre o seu planejamento, né, porque para muitas pessoas pode ser causador de ansiedade ter esse tempo todo cronometradinho por causa da exigência sobre si, né? Mas você ter a consciência de que você é um ser humano e que você vai precisar gerir o seu tempo dentro das limitações do ser humano. Eu tenho filhos, né? Mas se eu acordo de manhã e a Helena, por exemplo, acordou com febre, é algo que está fora do meu planejamento. E aí, o que eu vou fazer? Ou um dos outros dois, né? Eu trago a Helena porque é a que é mais frágil, vamos colocar assim, que é pequititita, de 2 anos, né? Como aconteceu outro dia aqui, eu cheia de planos para amanhã, e a Helena resolveu acordar às 6, junto com o horário que eu tinha colocado para acordar naquele dia, e resolveu que ela queria dormir em cima de mim. E eu saí, ela chorava, eu saí, ela chorava, eu saí, ela chorava. Eu falei, vou ficar. Até tirei uma selfie assim com cara de sono e coloquei lá que nesse dia eu precisei me doar para minha filha, né? E sair do meu egoísmo, que é pensando naquilo que eu precisava fazer, naquilo que eu precisava dar conta, né? Então aí que tá. Como a gente faz a gestão desse nosso tempo, né? E aí, beleza, eu não fiz o que eu precisava fazer de manhã, então eu vou compensar em outros horários, eu vou refazer meu planejamento, vou ver aonde eu posso encaixar o quê. É muito importante. Tem mais alguma ferramenta para passar para a gente também, Letícia? Então, eu tinha colocado aqui um passo a passo, mais ou menos, de como ordenar as suas ações, né? E antes Ótimo. desse exercício do controle do tempo, eu tinha colocado aqui como um primeiro ponto ordenar os seus valores. Porque antes de você pensar o que você faz primeiro, o que você faz depois, é exatamente isso aí que a Mari estava falando, né? O que é mais importante para mim, né? E aí, se você não sabe ordenar os seus valores, eu já vou te ajudar aqui nesse ponto. Primeiro Deus, depois as pessoas e depois as coisas. Então, quando você tem essa prioridade clara dentro do seu coração, e óbvio, se você ainda não consegue isso, assim como eu também não consigo muitas vezes, né, ordenar primeiro, ter ali a prioridade com Deus, o momento com Deus, depois com as pessoas e depois é que eu vou fazer minhas coisas, isso é muito difícil de realmente se integrar no nosso coração, né? E a gente fazer aquilo realmente por amor. Mas quando a gente tem esses valores, a frustração ela é muito menor, porque as pessoas elas vão demandar mais da gente do que as coisas, né? Então, foi exatamente esse Então, exemplo, e foi perfeito, né, você ter falado isso, porque a Helena precisou de você ali
né? E você tinha um monte de coisa para fazer, talvez as coisas da casa, coisas do seu trabalho, enfim. E essas coisas são coisas, não são pessoas. Então ali Não você são pessoas. você se doou ali naquele momento, né? Então, antes de ordenar o seu tempo, assim, né, de 30 a 30 minutos, que é até uma coisa que, na prática, você não vai usar daquela maneira, você vai olhar para aquilo, como a Mari estava falando, você tem ali materialmente o seu tempo. Você não vai usar aquilo pra de meia em meia hora ficar olhando. Não. Então, eu tenho 8 horas para dormir. De meia em meia hora você acorda para conferir se você está dormindo. Não, né? Não tem lógica. Uhum. Exatamente. É para você ter uma noção de um dia ideal. Só isso. Os dias da vida quase nunca vão acontecer naquele formato, né? E em segundo lugar, vem a ordem dos seus deveres, né? O que você deve fazer todos os dias, né? Você tem ali os seus momentos de trabalho, os seus momentos de descanso, tudo aquilo que é seu dever, você vai avaliando. Esse é o momento de você pegar papel e caneta, né? E realmente estar ali destrinchando tudo aquilo. Para que você veja materialmente. É muito importante que a gente veja as coisas materialmente. Aquelas coisas que não são materiais. Porque a gente é material, né? A gente tem muito isso de olhar e conseguir entender quando a gente olha. Muito do nosso aprendizado é pelo nosso olho, pelo nosso ouvido, pelos nossos sentidos ali. E a gente só Sentidos. é material, né? A gente só pega o que é material. Então, ter essa ordem aí dos deveres, né, anotadinhos certinho, é muito importante. E aí sim é que vem a ordem do seu tempo. E aí vem essa ferramenta que eu falei para vocês, né, do controle do tempo. Existe também uma outra forma de você organizar o seu tempo, né? Óbvio que essa é a mais primitiva, a primeira que você deve fazer. Né? E depois que você tem isso, é você ter ali, né, atividades que são parecidas. De repente, você é uma pessoa que faz muitas coisas diferentes, né? Eu, por exemplo, Sim. faz 1000 coisas ao mesmo tempo não, digo, mas tem que fazer muitas coisas no mesmo dia, né? E você ordenar períodos de atividades parecidas é uma coisa que ajuda demais a produzir. Por exemplo, se você tem aula de manhã da faculdade, né? Você separar ali o restantinho da manhã que você tem para você fazer as outras coisas relacionadas a isso também, né? Então, você tem textos para ler, você faz isso de manhã junto com a aula da faculdade. Aí, à tarde, você vai, sei lá, dedicar para cuidar da casa. E aí, você aproveita e já acopla ali o cuidado com os filhos, a organização, a alimentação, tudo isso, você ordenar ali em períodos parecidos. Porque isso vai te fazer estar mais presente ali naquele momento. Porque quando você quer fazer muitas coisas diferentes, por exemplo, eu tenho que estudar e trabalhar. Tudo isso você coloca para fazer de manhã. Putz, você tá estudando, mas tá com a cabeça, pô, tem que botar o feijão na panela. Tenho que mandar uma pessoa, responder aquele e-mail. Você fica perdido, sabe? Então, se você ordena as coisas em períodos, fica muito mais tranquilo para você entender o que vem antes, o que vem depois. E a sua cabeça fica mais tranquila também, né? Então, fica em constante estado de alerta, tentando ali lembrar o que você precisa fazer. E ter isso no papel, cara, pra mim é primordial. Se eu tivesse na cabeça, não adianta nada. Não, nada, não tira ansiedade, não tira nada. Eu continuo perdida na minha cabeça. Então tem que ter o papel. Pra mim só funciona assim. Depois, Letícia, a pessoa termina o dia exausto e não sabe por quê. Mas porque passou o dia inteiro, né, pensando tanto, o corpo estava tão naquele estado de alerta que eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, ai meu Deus, será que eu vou dar conta, não sei o que, não sei o que. E você fica com aquele excesso de cortisol no seu corpo, né? A ansiedade gera esse cortisol todo no seu corpo, aí no final do dia você vai pensar assim, caramba, acabou o dia, né? Meu Deus, não deu tempo. E vai estar exausto, vai dormir e vai acordar exausto, porque não conseguiu aproveitar, não conseguiu fazer momentos de descanso, de momentos de meditação durante o dia, algum momento para você desligar o celular e colocar a cabeça no lugar. Não tem como. Exatamente. E aí, depois que você faz essa questão do planejamento, vem por último, né, que é a ordem material, que é quando você realmente ali vai organizar o seu ambiente, né? Vai organizar, sei lá, a sua mesa, que é onde eu tô mais tempo, né, do meu dia, minha mesa aqui, eu preciso manter ela em ordem, porque senão não funciona.
Fica ali tudo Aham. mapeado, me mostrando, tipo, olha, você tem isso tudo para fazer, tá vendo? Então, são muitas É, coisas que a gente não percebe que afetam, mas que afetam demais no subconsciente, sabe? E às vezes até mesmo no consciente, que a gente fica ali o tempo todo pensando, né? Exatamente isso que a Mari estava falando. E aí vem uma parte muito importante do planejamento, que é a gente ter os comandos claros do que a gente vai fazer. Né? Então você elencou lá as prioridades, organize também comandos claros. Tipo, não coloca estudar, né? Que se você tem 1000 coisas para estudar, não coloca estudar. Coloca lá, ler livro tal, da página tal a página uhum. tal. Ótimo. Passar 1 hora, sei lá, assistindo a aula tal, entende? Isso é uma coisa que ajuda muito, porque você coloca estudar. Aí quando você vai estudar, chega o tempo de você estudar, você fica assim, o quê? Estudar o quê? Você começa a pensar em tudo que você... Então você coloca de novo a sua cabeça num ciclo ali de estar ansioso, de estar em estado de alerta, tentando É, lembrar das coisas. Isso é muito prejudicial para o nosso tempo, muito. Porque você passa é mais tempo verdade. do que fazendo na prática, né? Por isso que também nós estamos com um nível de pessoas estressadas e ansiosas, assim, surreal, surreal. Ainda mais que muitas pessoas ficaram na questão do home office, né, e não organizam a sua vida. Então, como vão ter esse nível de cortisol controlado, vão ter a sua vida organizada, direitinho, tudo pronto, tudo feito, tudo cumprido, beleza, mas se não pensar, não organizar, não colocar os níveis, não sentar mesmo, ter esse primeiro trabalho de organizar, não vai. O Tiago tá botando uma mensagem aqui, ele pediu para a gente explicar melhor sobre essa parte de organizar por bloco. Eu acho que é em relação àquela primeira parte dos 30 minutos. Ele chegou atrasado, né? Bonito. Mas eu vou explicar de novo. Eu tava falando que uma das formas de a gente conseguir olhar materialmente o tempo que a gente tem é dividindo assim, ó, o nosso dia em 48 bloquinhos e cada bloquinho desse vai representar 30 minutos. E aí, conforme a gente divide esses blocos, a gente vai colocando ali o tempo que a gente dorme, o tempo que a gente está comendo, fazendo as outras necessidades, né? Trabalhando, fazendo coisas que são fixas no nosso dia para que a gente consiga realmente ver o tempo que é nosso mesmo e o tempo que a gente está dando, né, para as outras coisas. Porque muitas vezes a gente já acorda enfiado na rotina, né? Não tem um tempo ali de se localizar. Então isso é muito bom para você fazer e ter noção assim de um ideal para você, né? E eu estava comentando que quando eu fiz esse exercício, eu tomei um susto, porque eu percebi que eu tinha mais tempo do que eu achava e que eu estava perdendo esse tempo, assim, com coisas que, né, nem eu sabia. Inúteis. Exato. Eu nem sabia o que era. E é importante também, uma coisa que eu esqueci de falar, é colocar nesse dia ideal o tempo de descanso, fora o sono, né? De você realmente trocar ali de uma atividade, sei lá, se você passa 8 horas trabalhando direto, né? Você coloca ali no período entre, sei lá, trabalhou 2 horas, coloca um descanso, uma pausa de 10 minutos, né? Se você tiver essa possibilidade, é claro. Né? Trabalhou mais Sim, duas, coloca uns 30 minutinhos de leitura, porque uma coisa que eu até esqueci de falar, do que o Arnold ele traz muito pra gente, é que o descanso, ele não necessariamente é você dormir, né? Você tá sem fazer nada, mas você trocar de atividade. Porque aí você tira a sua mente daquele estado ali de foco total em uma coisa. Porque é muito difícil que a gente se mantenha tanto tempo focado em uma coisa só. E, enfim, essa foi a ideia. E a outra questão da organização em bloco é você colocar atividades parecidas em períodos parecidos do dia, né? Você tirar amanhã só para isso. tudo, à tarde para o trabalho de casa e à noite, sei lá, para o trabalho, enfim, não sei, né? Ficou meio sem sentido essa organização, mas deu para entender, né? Dá para entender. Aham. Que seria essa Qualquer prioridade. coisa, quem tiver dificuldade também de entender, essa live vai ficar salva, é só assistir de novo. Ah, que beleza, anotar, fazer as anotações, pensar. Não vai ter problema nenhum, não vai ter dificuldade nenhuma de reassistir, né? Quem não pegou aqui o início, toda a introdução e a explanação do porquê, cada ferramenta, é só assistir de novo, vai ficar aqui no meu perfil, salva direitinho, vai ficar
Ótimo. O Thiago perguntou aqui como que eu determino, eu e você, eu acredito, né? Determino o tempo para cada coisa. Cara, Legal, boa pergunta. isso é muito engraçado, porque esses dias eu tava estudando, tava assistindo meus cursos e tal, eu falei, pô, eu vou anotar aqui quanto tempo eu gasto para cada curso, para cada aula, quanto tempo eu tô fazendo de foco total ali, Uhum. aquela atividade. E aí eu comecei a anotar, eu falei, cara, mas eu nem sei pra que eu tô fazendo isso, mas em algum momento eu vou entender, né? E foi exatamente nisso, quando eu fui fazer de novo esse exercício, eu consegui olhar ali claramente quanto tempo eu tava gastando pra cada coisa. Então isso não é uma coisa determinada, né? Tipo assim, estude por 3 horas, trabalhe por 5 horas. É uma coisa que você vai ter que testar na sua rotina e ver, né? Tipo, quanto tempo você realmente está dedicado ali. E uma das coisas que eu costumo dizer muito para quem me procura, né, pedindo ajuda nessa questão de organização da rotina, é você não se permitir estar naquela atividade com a atenção relaxada. Porque a gente perde mais do que ganha, né? Óbvio, não vai ser sempre que a gente vai ter foco total nas coisas. Mas se você tá ali, né, já tentou estar focado, sei lá, por 2 horas, nessas 2 horas você não conseguiu, let it go, sabe? Vai fazer outra coisa, né? Nem que seja por 30 minutos, vai tomar um banho, espairecer a mente, depois você volta. Ótimo. Não adianta, não adianta. É perfeito. Exatamente o que eu ia falar, assim, que a gente tem que ter consciência também das nossas limitações. Às vezes você separou 2 horas para você estudar, mas você é um sanguíneo, por exemplo, né, que tem dificuldade de concentração. Então você sabe que você vai precisar fazer tempos menores de estudos para você ter aquela o foco todo naquele estudo que você está fazendo. Ah, não, eu preciso responder o e-mail. Beleza, então eu vou lá, vou sentar e vou responder aquele e-mail no computador. Eu vou pegar o celular e vou deixar na outra sala. Eu só vou lá pegar o celular quando eu terminar essa atividade aqui. E um dos nossos grandes vilões hoje é esse bichinho aqui, que é uma benção, mas também é uma maldição, né? Como eu estava vendo Frozen com as crianças esses dias, né? E tive essa coisa no meu Deus, tem certas coisas como o celular que são essa bênção e essa maldição da Elsa, né? Que ela controlava, que a água que virava o gelo, né? O carinha lá falou para ela, não, mas o seu poder é uma bênção, mas pode se tornar uma maldição. Aí aquilo ficou tão preso na minha mente, eu falei, meu Deus, tantas coisas que a gente tem hoje à nossa disposição que pode ser uma benção, mas também pode ser uma maldição. Depende de como você usufrui, depende de como é o seu amor por aquilo, porque se você tem um amor exagerado, né, se você tem uma dependência, né, um relacionamento, por exemplo, você pode ter uma dependência amorosa ao invés de ter um amor verdadeiro, tantas coisas, né, e até essa administração do tempo, ela pode ser benéfica, super eficaz, te transformar numa pessoa super organizada, super centrada, calma, mas também pode te trazer o efeito rebote, né? De colocar uma pessoa paranoica. Isso é muito difícil de trabalhar quando você não entende, não se instala na sua realidade, né? O que é a minha realidade? O que serve para mim? De repente, a Letícia consiga fazer 3 horas de estudo e eu não, então eu não posso me cobrar, porque, puxa, a Letícia faz 3 horas de estudo, mas olha a situação, né, que a Letícia vive, como ela mora, com quem ela mora, o que ela come, o que ela é, tudo faz parte da circunstância que constrói o ser Letícia, né, como o ser Mariana, que são pessoas diferentes, e cada um vai ser assim, um diferente do outro, não vai ter jeito. Então, o que a gente coloca aqui são propostas, são possibilidades, para que vocês possam testar, né? Como você falou, né, Letícia? Testar e ver. Não, eu preciso de meia hora de meditação todos os dias entre o horário do almoço para poder colocar a minha vida no eixo. Beleza, faça. Mas às vezes o outro vai precisar de 10 minutos e vai voltar, ó, do pique todo para o trabalho, né? Então não é assim algo que é muito, não é mecânico, né? Uma coisa muito interessante nesse trabalho, né, da psicologia, da psicoterapia, é que não existe uma forma. Eu não posso pegar um
uma forma que eu usei, uma certa técnica, uma certa abordagem que eu fiz com o cliente X, e aí vem um outro cliente, eu vou lá e faço a mesma abordagem, falo as mesmas coisas, tenho o mesmo tom de voz, e tem pessoas que eu vou precisar ser mais incisiva, ser mais mãezona, assim, exigente, tem pessoas que eu vou precisar ser mais carinhosa, acolher, né? É a mesma coisa, né, com a gestão do nosso tempo, né? Tudo é adaptável, né? Tudo é palpável quando se é material, e aí você transforma aquele barro, né, num vaso, né? O barro pode ser colocado em tantas coisas diferentes, tantas formas diferentes, né? Assim precisam ser todas as ferramentas que vão vir para frente aqui, não só a ferramenta de gestão de tempo, né? Tudo que a gente aprende na internet, a gente precisa adaptar para a nossa realidade. Não tem como. Exatamente. E até mesmo assim, dentro do nosso próprio plano, a gente precisa adaptar muitas coisas, né? Porque quando a gente vai aqui, pega, assiste essa live e vai se organizar pela primeira vez. Pô, você vai colocar coisa na prática, você vai ver que não dá, que não funciona, né? Por exemplo, tinha colocado uma meta para junho de tentar fazer 3 horas líquidas de estudo diário, né? De conseguir ali entre cursos, entre livros, entre tempo ali de leitura, de reflexão mesmo, colocar 3 horas líquidas. Não dá, não Aham. dá pra fluir, sabe? Mesmo que eu te separasse, colocasse 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora à noite. À noite eu não fluía 30 minutos, sabe? Mas ao passo que se eu fosse criar um post à noite, funcionava super bem. Então você vai ter Aí. que olhar para aquilo que é da sua realidade, sabe? Coisas que vão funcionar bem para você em determinado momento, em determinado dia, não vão funcionar em outros, né? Por exemplo, hoje eu tinha um dia super cheio. Mas meus imprevistos começaram às 4 da manhã, que eu acordei passando mal. Coloquei tudo que eu tinha comido pra fora. Horrível. Meu Deus! Aí fui conseguir voltar a dormir 5 horas, 5 e pouco da manhã. E tinha que acordar porque tinha aula na faculdade. Aí a professora cancelou a aula, aproveitei para descansar um pouco mais e acordei. Tava disposta, falei, vou tomar um banho, levei minha mãe na igreja para participar do negócio lá e voltei para casa. Quando eu voltei para casa, quem disse que eu conseguia sentar para estudar? Meu corpo ficou mole, assim, não conseguia. Eu falei, gente, eu tava bem agora, o que aconteceu? E aí, né, passei o dia todo praticamente deitada, assim, dormi quase o dia todo. Realmente não consegui fazer nada, assim. Vim cumprindo as coisas mais tarde, assim. Comecei meu dia mesmo de estudo, de coisa assim, mais 4 horas da tarde. Que eu vim fazer meu roteiro, Uhum. fazer minha leitura. Então, assim, são dias e dias, mas é isso que a Mari falou logo no início, né? Que a exceção não se torne regra. Já pensou se todos os dias eu acordar e falar assim, não, vou descansar, tô cansada. Não, hoje eu realmente estava cansada, né? Hoje eu realmente precisava. Uhum. Mas amanhã, pelo amor de Deus, amanhã eu vou acordar 4 da manhã, se for preciso, para cumprir tudo. Porque, pelo amor de Deus, não fiz nada hoje, né? Então a gente tem que ir compensando as coisas. Óbvio que eu não vou acordar 4 da manhã porque eu nem consigo. Mas tem gente que consegue. Tem um cara que eu sigo aqui que ele consegue dormir 5 horas por noite e ele fica bem, tranquilo. Se eu dormir 5 horas por noite, eu sou um caco. Não consigo, não consigo. E é Eu costume, sabe? também. É costume, são pessoas diferentes, são pessoas que precisam de coisas diferentes, de tempos diferentes. E, enfim, cada um, né? Exatamente. Tiago colocou uma pergunta aí, mais uma pra gente. Você faz esse. Tiago, não tem problema não, é ótimo, a participação é ótima. Estamos aqui Você para faz esse planejamento, exatamente. Você faz esse planejamento mensal, semanal ou no final do dia? Como que você Então, faz o seu planejamento? mensal, eu costumo colocar. Eu gosto. Eu tenho um planner, mas eu gosto muito das folhinhas de papel, aleatórias, tá? Eu tenho várias folhas A4 que eu parti assim, e depois parti de novo, para eu ter esses papeizinhos e anotar algumas coisas pontuais, né? Então, no mês, eu costumo fazer todo final de mês, ou tipo, dia 31, dia 30 ou dia 1º, eu coloco lá algumas metas, né? As coisas mais principais, tipo, ler o livro tal, né, fazer tantas horas de estudo, assistir o curso tal e tal e tal. Então, assim, para eu ter um guia para as minhas semanas. E aí, toda vez que é domingo, eu costumo fazer uma retrospectiva ali da minha semana, ver as coisas que estão funcionando, aquilo que não tá, e começar a planejar a minha próxima semana.
E aí eu pego lá um papelzinho de novo com as coisas que eu preciso fazer na semana. Mas eu planejo cada dia no final do dia. Porque eu não gosto muito de colocar, tipo, a semana toda já planejada, sabe? Porque cada dia vai surgir um imprevisto diferente. Óbvio, os compromissos fixos, não, eu já coloco direto. Mas coisas tipo Uhum. estudar, né, as aulas tais e tal curso, tem dias que dá tempo de ver tantas aulas, tem dia que não dá. Então eu costumo fazer diário, né? Que eu consigo olhar com mais precisão. Então eu acho que assim, dá pra fazer de todas as formas, né? É uma coisa que eu adaptei bastante também, porque eu tenho amigas que planejam a semana toda logo no domingo e funciona, sabe? Pra mim não funciona muito bem, porque eu gosto de relaxar. E quando eu faço o plano, eu não costumo incluir mais nada, sabe? Porque senão a gente começa a ficar neurótico também, né? Tipo, ah, fiz, então já vou fazer, adiantar tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí não flui bem, né? Não é saudável. Precisa respeitar os momentos de descanso, né? Até uma coisa que eu preciso. A primeira pessoa a escutar tem que ser eu, porque eu acabei de explicar nos meus falando sobre isso, que eu tô com muita dificuldade de aceitar o tempo de descanso, né? Ainda mais quando é um descanso meio forçado, como foi hoje, né? Tipo, eu realmente não tinha o que fazer, eu precisava descansar. Então isso é muito difícil pra mim, e é como a Mari estava falando, né? Toda essa questão de me planejar e tal é bom porque me torna uma pessoa produtiva, mas também tem esses ossos de ofício, né? De realmente chegar um dia que eu preciso descansar e eu falar, não, mas olha o planejamento, sabe? Então, equilíbrio sempre é o que a gente precisa. Aqui comigo já funciona um pouco diferente. Eu costumo fazer como você faz, eu escrevo as metas mensais, assim, anoto no papel, né? Eu preciso fazer isso mensal. E eu não costumo planejar a semana, mas eu tenho os compromissos fixos na semana. Então não deixa de ser um planejamento também, né? Ah, e no dia anterior eu penso e às vezes quando eu vejo necessário eu anoto a divisão dos tempos. É que aqui em casa, como eu tenho uma criança pequena, nem sempre a coisa da organização, se eu colocar os tempos certinhos, ela vai funcionar, né? Por exemplo, acontecia que a Helena, ela tinha períodos ótimos de sono durante a tarde, até umas 2 semanas atrás. Ela dormia 1 hora da tarde, ela acordava às 4. Então eu tinha todo esse tempo para trabalhar, estudar, planejar aqui o trabalho na internet, gravar, enfim, fazer live, fazer atendimento de psicoterapia. Eu concentrava a parte mais de trabalho no período da tarde. Acontece que fazem 2 semanas que ela dorme 1 hora. E aí ela acorda naquele estresse total. E aí acabou o planejamento, né? Tem coisas que eu preciso cumprir, que são, por exemplo, os meus atendimentos de psicoterapia, né? Eu tenho meu compromisso com os meus clientes, então eu largo eles lá para fora e venho para cá. Mas fora disso, tem certas coisas que eu preciso ter essa flexibilidade. Então eu penso, não, amanhã eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E eu vou organizando, fazendo um samba aqui para poder organizar e no final do dia, beleza, tá tranquilo, sabe? Então, enquanto ela ainda é pequena, eu vejo que ainda tem essa variação, de que tem dia que ela dorme, tem dia que ela não dorme, tem noite que ela acorda 2, 3 vezes à noite, tem noite que ela dorme a noite inteira, então eu acordo mais descansada no dia seguinte, eu consigo trabalhar melhor, né? Uma coisa muito legal que eu conheço e também serve como ferramenta é um método Fly Lady, que é um método de organização do lar para as mães que vão nos assistir aqui, também é super pesquisável assim na internet, ele está aí à disposição. Eu não trouxe porque ele tem vários níveis, tem várias complexibilidades, mas é mais ou menos como funciona o método que a Letícia trouxe, só que voltada para a parte de casa, né? E assim, meta semanal, lavar os banheiros 3 vezes na semana, lavar as cortinas, quem tem cortinas de pano. Então, esse método super ajuda quem é dona de casa, quem tem as tarefas de casa, para colocar no papel e tornar material aquilo que precisa ser feito. Porque quem trabalha em casa, principalmente, convive com toda aquela bagunça, né? Convive com toda aquela bagunça ali de casa, não tem como, né? E aí você
acaba sofrendo com tudo ali que você está vendo, né? Então, não tem como. Você precisa colocar o planejamento em dia, precisa se colocar, porque senão a gente acaba ficando cada vez mais doente, né? Letícia, a gente está se organizando aqui para terminar a nossa live. Eu agradeço muito a participação de todos. Hoje a gente não vai conseguir acrescentar mais outras pessoas aqui, mas quem sabe a gente faz uma live colaborativa, né? Com os participantes aí para poder dar opinião, para a gente conversar. Eu sou doida para abrir uma live com 4 pessoas, que fica tão lindo, quadrinho. Eu vou montar aqui, eu vou montar um grupão aqui de tema aqui. Quem sabe a gente não junta mais 2 pessoas lá no clube para falar sobre algum tema de psicoterapia, né, Letícia? Aquele povo é animado, enfim. Os meninos Né, é verdade. isso, né? Fazem live de 4. Eu acho tão bonitinho aqueles quadradinhos, acho muito chique, muita modernidade. Eu quero agradecer demais a sua coragem, a sua determinação de vir aqui no meu perfil e a gente fazer essa live junto. Muito obrigada. É uma honra ter você como colega de trabalho. Vamos fazer muitas coisas juntas, se Deus quiser, né? Muito obrigada, Mari, pelo convite. Adorei participar. É um tema que eu gosto muito de falar, né? Tanto que eu falo. Mas, enfim, muito obrigada a todo mundo que participou também. E vamos combinar mais coisas, sim, com certeza. Aquele print, vamos dar um sorriso, então. Vou tirar o print. Marquem a gente, né? Não deixem de marcar a gente, falando que essa live foi maravilhosa, cheia de ferramentas. Olha, uma coisa eu falo para vocês. Esse vídeo é preciosíssimo. Tem gente que cobra muito caro por essas ferramentas, viu? Então aproveitem, enviem para os seus amigos que precisam se organizar, salvem no seu celular, anotem para que a gente possa espalhar, né, essa maravilha que foi essa live hoje. Muito honrada, viu, Letícia, de ter essa noite aqui com você. Obrigada, Mari, adorei. Um beijo, fica com Deus. Muito Beijo. obrigada por que participou. Beijo, gente. Obrigada por todos que ficaram, todos que vão nos ajudar aí a divulgar. Fiquem com Deus. A gente se vê por aí, viu?